lá. Então, para a gente falar de possessive pronouns, eu preciso linkar esse conteúdo com os possessive adjectives. Se você não assistiu essa aula Possessive Adjectives do nosso básico 1, eu super recomendo que você procure aqui na lista das aulas essa aula, porque ela é fundamental. Você vai observar que não só o inglês, mas qualquer idioma, ele é muito linkado, uma coisa se conecta com a outra. Então, por isso que eu falo, se você às vezes não tem um básico muito bem fortalecido, muito bem estudado, aprendido, quando você chegar lá na frente, você não vai progredir, você vai travar, não vai conseguir se comunicar. Então, assim, a base da fluência do idioma é o básico, né? Você dominar o básico. Se você domina o básico, todo o outro conteúdo vai ficar mais fácil, porque você vai conseguir conectar esses pontos e aí tudo vai fazer mais sentido para você. Se você não viu essa aula Possessive Adjectives, ou se você não se lembra do que são eles, é importantíssimo que antes de você ver essa aula, assista então essa aula, né, o Possessive Adjectives, para compreender, então tudo fazer mais sentido, beleza? Então acreditando que se você não viu, você sabe já o que são os Possessive Adjectives, bora começar aqui a explicação dos Possessive Pronouns. Então aqui eu trouxe essa imagem dos dois rapazinhos conversando, e aí o moreninho fala, "This is my band." E aí o lourinho fala, "Yours?" Bem, então possessive adjectives, os possessive pronouns são os pronomes possessivos, que no caso do português é aquele meu, seu, nosso, deles, dela, enfim, são esses pronomes que a gente está estudando aqui. Deixa eu abrir aqui tudo para você, todos os pronomes, e aí eu vou explicar um por um para você. Então a gente tem aqui a tabelinha do possessive adjectives e o possessive pronouns. Então eu vou trazer alguns exemplos para poder explicar. Então se eu quero falar, "This is my car." Este é o meu carro. "This is my doll." Essa é a minha boneca. Então a gente já sabe que o my é o meu ou a minha, tá? Vou trazer mais um exemplo aqui. "That's your mother." Então aquela é a sua mãe. "Those are our friends." Beleza, então aqui eu estou falando sobre os possessive adjectives. O que eu quero que você observe é isso daqui, olha. Olha os pronomes possessivos, onde que eles estão. Vamos colocar aqui entre parênteses. Aliás, vou mudar de cor para você ficar mais claro, ó. My, your and our. Esse aqui é o que a gente já viu. Observe que ele está vindo, quando eu tenho esse pronome possessivo, eu logo em seguida eu tenho um substantivo, ó, car, doll, mother, friends. Então observa isso que agora eu vou explicar os possessive pronouns e você vai perceber uma pequena diferença entre eles. Vou colocar aqui em cima que vai ficar melhor para você visualizar. Ó, "This is mine." Vamos pegar mais um aqui. "That is mine." Ok? "That is yours." Vamos pegar mais um. "Those are ours." Tá? Então deixa eu marcar aqui de uma outra cor para você poder observar isso também. Vamos ver. Yours e mine. Tá? Eu trouxe basicamente o mesmo exemplo, a mesma estrutura de frase para você observar. Observe então nessa primeira frase, ó, "This is my car." Aqui eu tenho um substantivo, ok? Eu tenho esse substantivo, car. Nessa segunda frase, eu não tenho substantivo. Ou seja, a função do possessive pronouns é você evitar ficar repetindo alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quero falar, vou pegar o meu celular, ó. This is my cell phone." Aí vamos imaginar que tem um celular ali na frente. E aí eu não quero repetir o cell phone. Eu posso falar, "That is yours." Ó, this is my cell phone. That, aquele que está mais distante, is yours. Então aquele é o seu. Então ao invés de eu falar "That is your cell phone", eu falo "That is yours." Então o objetivo desse possessive pronouns é eu evitar repetir o substantivo, porque esse substantivo já foi mencionado anteriormente. Então, "This is my cell phone." "That is yours."
Então eu não preciso repetir. Se eu quiser, eu posso falar that is your cell phone. Só que aí nesse caso, eu vou falar o que? Olha aqui, that's your mother. That's your mother. Aí, então, eu tenho que usar o your simples, o possessive adjectives. Mas se eu não for repetir o substantivo, eu vou usar o yours. That is yours. Então, eu posso apresentar a minha mãe. Eu estou conversando com alguém e eu estou apresentando, ó, this is my mother. That is yours. Aquela é a sua. No caso, referendo a você, né? Então, observe sempre que o objetivo do possessive pronouns é evitar repetir um substantivo que já foi mencionado anteriormente, ok? E aí, basicamente, eu tenho um para cada pessoa. Então, o mine, eu vou usar o mine. Então, this is mine, ou this is my car. Eu posso falar this is my car, ou this is mine, ok? As duas formas estão corretas. Eu só não posso falar this is mine car. Eu não posso falar, tá? Então, your, que é o yours, que é o seu ou sua. Se você observar o has, ele não muda, tá? Ele é has tanto no possessive adjectives quanto no pronouns. Já o her, o hers, ele muda, né? O adjective, ele é o her, e o pronoun, o possessive pronouns, ele é o hers, que é o dela, ok? O it, ele não tem o possessive pronouns, tá? O our se torna ours, que é o nosso, nossa, nossos, nossas, enfim. Depois eu tenho o your, que seria seus ou suas, né, no plural, ok? Seus ou suas. E eu tenho o theirs, que é o deles ou delas, ok? Então observe sempre que basicamente eu acrescentou um S, né? Você pode ver aqui, ó, your, yours, her, hers, our, ours, your, yours, their, theirs. O que mudou mesmo foi o my, que se tornou mine, e o has, que não sofreu nenhum tipo de alteração, e continuou do mesmo jeito, o mesmo som e tudo mais, tá? Então o que você precisa ter em mente é que esse daqui é usado para evitar repetir o substantivo. Como é o caso do exemplo aqui, ó, this is my car. Ao invés de eu ter que repetir o car, eu falo this is mine, ok? Vamos ver mais algumas observações aqui, ó, think. Eu quero que você responda aí, are the rules true or false? Ó, we use possessive adjectives before a noun. Nós usamos pronomes, esses pronomes que você acabou de aprender antes de um substantivo. Isso é verdadeiro ou falso? Bora ver? Isso é verdadeiro. Então, o possessive adjectives, que são esses daqui, my, your, his e o hers, você usa antes e o substantivo. O substantivo aqui no exemplo é o car, é o carro. E eu estou usando ele antes desse substantivo. Ó, segundo, we use possessive pronouns, que é o que a gente acabou de aprender, before a noun, antes do substantivo. Verdadeiro ou falso? É falso. Na verdade, você não usa ele com substantivo. Se na frase ele estiver se referindo a um substantivo e esse substantivo estiver na frase, não é ele que você vai usar. Você vai usar o possessive adjectives. Depois, we use possessive pronouns to replace a possessive adjective and a noun. Então, nós usamos esse pronome aqui, no caso, o mine, para trocar, para substituir o possessive adjective, que é esses daqui, e o substantivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A função dele é exatamente essa. Observe que eu estou trocando my car, estou trocando o possessive adjective e o substantivo por mine. Simples assim. Ó, watch out. We often use possessive pronouns to avoid repeating. Então, nós frequentemente usamos os pronomes possessivos, que é isso que a gente acabou de ver, para evitar repetição. Então, ao invés de eu falar this is my car, that is your car, those are their car, eu evito, para eu ficar evitando repetir o car toda hora, eu vou usar então esse pronome que você acabou de aprender, o possessive pronouns, ok? Bem simples, e agora a gente vai fazer um exercício para, né, se assegurar que você compreendeu. Olha, mas só lembrando, se você não entendeu, se não ficou claro, volta um pouquinho essa aula, assiste desde o início, quando eu comecei a explicar sobre esse pronome, assiste de novo, anota, aí sim você vem fazer o exercício. E aí lembrando mais uma vez, você vai copiar essas frases, faz no seu caderno, faz no seu computador, não sei como que você está fazendo, enfim, mas anota isso daí, busca responder do jeito que você entendeu. E aí, volta a dar play na aula para você então verificar se você acertou ou errou, tá? Lembre-se sempre que você precisa ser um estudante ativo, um estudante que vai atrás, que busca o conhecimento.
Beleza? Então vamos lá, ó. Aqui eu já tenho um exemplo. Where's Katie's coat? This coat isn't hers. Então onde que tá o casaco da Kate? Aí aqui eu tenho entre parênteses, tá vendo? Her coat, que eu sei a quem está se referindo essa frase. Então, this coat isn't. Como eu estou falando her coat, eu vou substituir esse her coat por qual pronome? É simples, é o hers. Né? Basta você observar que, na verdade, eu estou substituindo o pronome, no caso que é o dela, e o substantivo. Então, eu substituo os dois pelo possessive pronouns, ok? Pelo possessive pronouns. Então, é bem simples. Vamos dar uma observada aqui, ó. Number 1. It's your CD. It's. Então, observe que eu estou falando. Este é o seu CD. E aí, eu quero trocar esse your CD, eu quero evitar falar your CD, e eu quero substituir isso pelo pronome possessivo, possessive pronouns. Qual que eu vou usar? Bora ver? Yours. Então, yours substitui o your mais o substantivo, que no caso é o CD. Number 2. That hat, aquele chapéu, is alguma coisa. E aí depois eu tenho a frase que completa e vai fazer mais sentido. It belongs to me. Então, ele me pertence. Observa aqui que está entre parênteses o my hat. Então, o que eu quero substituir é o pronome my e o hat. Nesse caso, qual é o pronome possessivo que substitui o my? Bora ver? Mine. That hat is mine. Aquele chapéu é meu. Observa o seguinte, olha que coisa interessante. O chapéu está na frase ainda. Só que ele está logo no início da frase. Porque eu poderia falar dessa forma. That is my hat. Mas como que está na frase? That hat is mine. O que você notou de diferente? Aqui o substantivo, o hat, está vindo antes. Ele vem antes do pronome. Já aqui nessa frase de cima, que eu estou usando o possessive adjective, ele está vindo depois. Ó, hat, my hat. Vem depois. That hat is mine. Eu estou trazendo o substantivo, o chapéu, para antes do possessive pronouns. Então isso é uma coisa interessante para você observar. Number 3. The musical instruments are Frank and Paul's. They are alguma coisa. Então observa que eu estou falando their instruments. Eu estou falando dos instrumentos deles. Eu quero substituir esse their instruments. Eu não quero repetir isso de novo. Qual o pronome que eu vou usar? Theirs. Muito simples também. Porque eu estou falando their, aí eu sei que o possessive pronouns para their é o theirs. Ok, number 4. Your bike looks like... Tananã. E aqui eu sei que eu estou me referindo a my bike, né? Sua bicicleta parece com a minha bicicleta. Mas eu não quero falar minha bicicleta. Eu só quero falar com a minha. Sua bicicleta parece com a minha. Então, ao invés de eu falar my bike, eu vou usar qual pronome? Mine. Your bike looks like mine. Eu poderia falar your bike looks like my bike. Só que aí eu fico repetindo, né? Lembra que eu quero facilitar e não quero ficar repetindo toda hora o substantivo e os pronomes. Depois, number 5. This is our dog. Então eu estou falando, esse é o nosso cachorro. Eu poderia falar de uma outra forma, trocar o our dog por qual pronome? Qual seria o pronome que eu usaria? Bora ver? Ours. Então esse ours, ele se refere ao our dog. Assim eu evito repetir o dog mais uma vez. Number 6. Whose dictionary is this? Emma's. Então de quem é esse dicionário? É da Emma. It's, ele é, este é. Aí eu não quero falar her dictionary. Eu não quero repetir o dictionary porque já está lá na frente. Qual o pronome que eu vou usar então para o her? Bora ver? It's hers. Então é só falar it's hers. Porque eu sei que esse hers já está se referindo ao dicionário dela. Her dictionary. Number 7. This isn't Tom's guitar. Esse não é o violão do Tom. It isn't. E aí eu estou me referindo ao his guitar. E aí, como eu sei que o his ele não sofre alteração, ele continua da mesma forma. His. Bem, gente, a nossa aula termina aqui. É uma aula bem simples, né? O possessive pronouns ele não tem muito segredo, não tem muito mistério. Basicamente, o que você faz é substituir o possessive adjective, my, your, his, her, pelo possessive pronouns. E aí, lembrando que nessa mudança, nessa substituição, o pronome, ele também, o substantivo também some, ou então ele vai para o início da frase, como foi esse exemplo que a gente viu aqui, ó. That hat is mine.
ok? Aqui tem alguns exercícios para você poder baixar, tem o áudio MP3, faça o exercício, tem a folha de resposta lá também. Se você ficou na dúvida, bota aqui nos comentários, que aí eu vou tirar essa dúvida da melhor forma possível. Alright? So that's it. See you. Bye bye.